Oi, meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu falei que meu canal vai tratar sobre brincadeiras do Nordeste. É um canal variado, né? Um canalzinho pobre, mas vai tratar sobre coisas do Nordeste, músicas e religião. Até porque a maioria dos canais eles só tratam de um tema só, né? Eu decidi variar bastante. É um canalzinho pobre, né? Mas não tem estúdio, não tem nada, mas eu vou tentar dar o melhor possível para vocês. E para iniciar, eu falei que ia falar sobre religião no canal. Para iniciar, eu vou iniciar sobre religião. Primeiro tema sobre religião, que eu vou falar tanto dos católicos, né? Não dos católicos, né? Do catolicismo, dos protestantes, dos evangélicos, né? E das testemunhas de Jeová, porque na minha região onde mais predomina são essas três. Mas para o resto do Brasil, eu vou falar também das outras, de algumas outras também. Eu vou falar de religiões que não tem no Brasil, como Shintoísmo, Taoísmo, Confucionismo, Budismo, Islamismo, né? Mas sem ofender nenhuma, né? Eu vou dar iniciação falando dos testemunhas de Jeová, né? Essa religião bastante conhecida por eles baterem a única. Se eu não me engano, os mormons também fazem esse trabalho como eles, né? Os dois nas portas, né? Mas as testemunhas de Jeová são bastante conhecidas, né? E eles são conhecidos na questão de pregarem o nome no próprio nome, né? Testemunhas de Jeová, falar que o nome de Deus é Jeová, né? E prometerem o paraíso na terra, né? E por serem neutras em questão política, né? Serem neutras em vários assuntos, né? É uma religião bastante conhecida. A gente devemos respeitá-los profundamente. Tudo que eu vou falar aqui não se trata de ódio religioso, tá? Ninguém está autorizado a usar o ódio religioso de forma alguma. São questões doutrinárias. Vou falar de doutrinas erradas dentro dessas religiões que poucos conhecem, tá? Então, eu vou preparar vocês que estão assistindo meu canal como conversar com o testemunho de Jeová quando bater na sua porta. O que você deve perguntar para ele, o que você deve falar, porque os testemunhos de Jeová, eles são orientados e ensinados a falar só a mensagem deles. Eles não são orientados a serem refutados. Inclusive, o corpo governante, né? Que é os líderes máximos dos testemunhos de Jeová, o corpo governante, eles aconselham todos a não entrar em debates, né? Quando eles percebem que o morador quer debater, eles já caem fora, né? Ou dizem assim, quando o morador faz uma pergunta difícil, ele diz: eu vou pesquisar sobre sua resposta e em breve voltarei. Na maioria das vezes não voltam, né? Então, vou falar como você deve responder um testemunho, suposto testemunho de Jeová, quando bater na sua porta, e ver a reação dele quando o morador falar essas coisas que eu vou falar aqui, né? Porque são questões bem que 90% dos testemunhos de Jeová não sabem a própria religião que tem, sabe? O corpo governante esconde a origem, esconde as falsas profecias deles, esconde tudo deles, né? Eles são proibidos de ver material que o corpo governante chama apóstata, né? De ex-testemunhos de Jeová, para não serem contaminados, como uma gangrena que contamina o corpo, eles falam, né? É porque o corpo governante tem medo deles saberem as verdades, né? Então a consciência do testemunho de Jeová, a lavagem cerebral que eles recebem, faz com que eles não, mesmo que eles estejam só em casa, eles evitam olhar o conteúdo, né? Porque com medo de desagradar Jeová, né? A lavagem cerebral é muito sutil e eficaz, né? Então eles não olham material como esse meu, a maioria. Alguns olham, alguns quebram o protocolo deles, né? E olham material como o meu, né? Mas não é aconselhável. Então eu vou começar falando, a primeira vez sobre testemunho de Jeová, que eu vou começar aqui minha palestra falando, eu vou começar a falar 4 perguntinhas que você deve fazer a um testemunho de Jeová quando bater na sua porta e ver a reação dele, tá? Vocês vão fazer essas 4 perguntinhas a ele e vejam a resposta que ele vai dar. Os testemunhos de Jeová, no início, não eram testemunhos de Jeová o nome deles, eram estudantes internacionais da Bíblia, né?
Só que quando foi fundado por um líder chamado Charles Taze Russell, ele era adventista do sétimo dia e acabou não concordando com algumas doutrinas dos adventistas, resolveu sair e fundar a própria religião dele, que foi os Estudantes Internacionais da Bíblia, né? Quando Charles Taze Russell morreu em 1916, eram presidentes na época, não era o corpo governante como é hoje, né? Eram presidentes. Então foi substituído pelo segundo, juiz Rutherford, que se autodenominava juiz Rutherford, né? Então Rutherford foi quem deu o nome Testemunhas de Jeová. A partir dele, do segundo presidente, começou o nome Testemunhas de Jeová, batizado no livro de Isaías, né? Capítulo 43, versículo 10, né? Que lá diz: vós sois minhas testemunhas. Então Rutherford falou assim: então nós somos testemunhas de Jeová, né? Começou daí o nome Testemunhas de Jeová. Há um período atrás, quando eu já fui testemunho de Jeová há um bom tempo da minha vida, já tinha mudado o nome, não era Testemunho de Jeová aqui onde eu morava, era Testemunhas Cristãs de Jeová. Não dá para entender. Depois eu vou falar da mudança do TJ, que eles já mudaram de ensino mais de 366 vezes, né? Pode um negócio desse? Então eu vou explicar para vocês. Então vamos lá. Quando o testemunho de Jeová bater na sua porta, você faça o seguinte: primeiramente deixe o testemunho de Jeová falar. Tá? Deixe ele ficar à vontade. Ofereça um café, ofereça um suco, alguma coisa, e ouça a palavra dele com respeito, sempre os respeitando. Até na hora das perguntas, os respeite, tá? É tanto que eu os respeito profundamente, sabe? Eles não gostam de mim, alguns não gostam. No mesmo lugar que eu moro, alguns deixaram de falar comigo, né? Mas eu ainda os respeito bastante. Então, depois que eles terminarem de falar, vocês começam a fazer a pergunta. Olha, eu queria fazer uma pergunta a você, testemunho de Jeová, aos dois, né? Que sempre andam aos dois, né? A vocês dois. Por que vocês têm o nome de testemunhas de Jeová, né? Faça essa primeira perguntinha a eles. Aí eles vão mostrar Isaías 43:10 para vocês. Vai pegar a Bíblia dele, né? Porque a Bíblia de vocês, as outras Bíblias, tudo é da Babilônia Grande, né? Porque para eles a Babilônia Grande é todas as outras religiões, né? Tudo, não se salva nada, né? Só os testemunhos de Jeová serão salvos. O resto, tudo vai ser destruído. Eles monopolizaram a fé de uma forma que só eles são certos, né? Então, vocês perguntem, por que o nome Testemunhas de Jeová? Aí eles vão mostrar na Bíblia deles, vão pegar a sua talvez, né? Você tem uma Bíblia, eu vou mostrar para você, né? Algumas Bíblias não vai ter lá o nome Jeová, né? Então eles vão mostrar na deles, né? Outras Bíblias geralmente vai ter a palavra Senhor. Aí eles vão falar assim: olha, porque Isaías 43, Jeová Deus diz: vós sois minhas testemunhas, né? Aí nós somos testemunhas dele. Então, porque Jeová mesmo disse que nós seríamos suas testemunhas. Por isso nós somos testemunhas de Jeová. Certo. Aí a segunda perguntinha que você fala para esse testemunho de Jeová, você pergunta assim, a segunda pergunta, você fala assim: lá em Isaías 43:10, né? Lá onde você leu aí para mim, lá em Isaías 43:10, Jeová está falando com qual Israel? Você dá uma que já leu um pouquinho, tem um pouquinho de conhecimento, né? Você fala assim: olha, eu sei que lá em Isaías 43:10, Jeová aí está falando com Israel. Jeová aí está falando com Israel espiritual ou com Israel natural? O testemunho de Jeová, pois isso não é um morador comum, não. Isso não é um morador, sabe? Esse morador sabe de alguma coisa, né? Se for um testemunho de Jeová que está bem aprofundado, né? Estuda bastante, né? Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim: Jeová falava com Israel natural naquele tempo, né? Porque há mais de 3.000 anos atrás, mais ou menos, né? Foi escrito isso. Aí ele vai falar assim: não, Jeová falava com Israel natural. Aí você, beleza. Aí você faz a terceira perguntinha para o testemunho de Jeová. Você fala assim: e hoje, Jeová fala com qual Israel? O natural ou o espiritual? Aí o testemunho de Jeová vai pensar: não, hoje Jeová fala com Israel espiritual, né? Ele vai dizer, porque o Israel natural não existe mais, né? Aquele Israel que Jeová, que era o povo escolhido dele, né? Não existe mais, né? Acabou há 3.000 anos atrás esse Israel abençoado por Jeová naquele tempo.
Então eles vão pegar e falar assim, não, hoje Jeová fala com o Israel espiritual, que é o corpo governante, que é o escravo fiel e prudente, que eles falam, né? Beleza. Aí para acabar com a história, para o testemunho de Jeová logo, para ele ficar um pouco perdido, você fala assim, e você é testemunha de Jeová. Você pertence a qual Israel? Ao natural ou ao espiritual? Pronto, acabou. Sabe? Esse testemunho de Jeová, ele vai começar a perceber que ele caiu em uma armadilha filosófica que ele não vai ter saída, sabe? Ele vai ficar um pouco perdido. Porque se ele falar, né? Quando você falar assim, e você, testemunho de Jeová, você faz parte de qual Israel? Você faz parte do Israel natural ou espiritual? Se ele responder, eu faço parte do Israel natural, não pode ser. Um cidadão não pode bater na sua porta depois de 3.000 anos atrás, né? Na sua porta do Israel. Se ele falar que faz parte do Israel espiritual, ele está dizendo que vai para o céu. Sabe? Porque para os testemunhos de Jeová, só 144.000 é que vão para o céu. Né? E a grande multidão fica na terra. Então, se ele falar que faz parte do Israel espiritual, ele está dizendo que é um de 144.000. Né? Que hoje existe, talvez no mundo, eles fazem uma contagem lá, não sei como, que dizem que existe mais ou menos 18.000 só que vai para o céu hoje, né? Nessa contagem deles. Aí se ele tentar uns arrodeios, e pegar e falar assim, não, mas eu faço parte do grande rebanho. Eu faço parte do grande rebanho. Aí você fala assim, mas você é testemunha de Jeová? Pronto, não tem para onde ele correr. Sabe? Se ele falar assim, se ele pegar e falar assim, não, eu faço parte sim do Israel espiritual. Aí você pega o nome dele, dessa pessoa, você pega o nome dele, ele está dizendo que vai para o céu. Você pega o nome dele, vai lá no salão do rei e fala, olha, esse fulano de tal faz parte do Israel espiritual. Ele diz que vai para o céu. Pronto. Né? Não tem saída. Não tem saída não para eles não. Dessas 4 perguntinhas aqui, acaba com eles. Ele não faz parte nem do Israel natural, nem do Israel espiritual. Tá? Não tem saída para o testemunho de Jeová. Tá? Ele vai ficar perdido, ele não vai dar resposta para você. Entendeu? Então, sabe, porque para eles 144.000 vai para o céu e o pouquinho fica aqui na terra. Não, o pouquinho vai para o céu, o restante fica aqui na terra, a grande multidão. Eu vou falar sobre tudo isso aí, esclarecer tudo isso aí, que é tudo balela, sabe? Então, eu vou finalizar essa palestra minha aqui, pequena, sempre serão palestras pequenas, tá? Mas que bem esclarecedoras, vou tentar ser o mais claro possível para vocês. Então façam essas 4 perguntinhas para o testemunho de Jeová. Você, Jeová falava com qual Israel? O natural ou espiritual? Ele vai dizer naquele tempo, o natural, e hoje? Ele vai dizer o Israel espiritual. Então você acaba dizendo assim, você, testemunho de Jeová, faz parte de qual Israel? O natural ou espiritual? Pronto, acabou. Ele não vai saber lhe dizer, eu sou da grande multidão. Não, beleza. Eu faço parte do grande rebanho, beleza. Mas você é testemunho de Jeová? Acabou. Não tem resposta. Não tem para onde discorrer, tá? E na minha próxima palestra, na próxima que eu publicar aqui na minha página do Facebook, eu vou falar sobre a desassociação. Eu vou explicar essa regra maldita dos testemunhos de Jeová, que vocês vão ficar besta com o que eu vou falar, tá? Vou falar sobre a desassociação, que é a expulsão, quando o testemunho de Jeová é expulso. Até logo. Esperem novas novidades no meu canal.